Depois de um fim de semana e de uma segunda-feira tumultuados na penitenciária Juiz Plácido de Souza, as coisas parecem que começaram a se acalmar. O resultado da rebelião mais violenta dos últimos anos na unidade prisional foi a morte de 6 detentos e mais de 20 feridos, além de muitos parentes desesperados por informação. Pois é, depois desse episódio, muitas perguntas ficaram sem respostas. E a gente conversou com o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, que falou sobre algumas das questões levantadas após a rebelião. Veja. Serão transferidos aqueles que participaram com um processo de liderança, principalmente na rebelião com relação a homicídios. Então, morreram 6 pessoas. E quem praticou homicídio, quem praticou lesão corporal ou dano ao patrimônio público, no caso as instalações, serão processados. É preciso acabar com essa conduta de que as pessoas podem matar na cadeia e os processos não andam. Nós queremos esclarecer todos. Ou seja, quem praticou crime vai responder por mais crime. Com relação à situação física da cadeia, nós cuidamos desde a madrugada do domingo para a noite do sábado, que eu passei a noite toda lá, nós isolamos as áreas de cozinha, enfermaria, escola e administração, nada disso foi atacado. E, consequentemente, nós estamos lá com a equipe de engenharia, de arquitetos, técnicos em edificações, nós estamos levantando tudo, porque os danos não foram tão graves, na medida em que a estrutura física dos pavilhões não foi comprometida. Foi comprometido o quê? A parte de limpeza, banheiros, e isso nós vamos recuperar imediatamente, inclusive com a participação da comunidade carcerária. Em 48 horas desse episódio, não houve uma fuga. Eu quero até pedir, através da televisão, de que pessoas irresponsáveis tenham respeito às famílias dos presos, que ficam dizendo que fugiram 200 pessoas. Não fugiu nenhum. Ficam espalhando boatos pelas redes sociais para intranquilizar a comunidade de Caruaru. Estão mantidos. E essa unidade ela tem uma característica interessante, porque primeiro os presos recuperaram eles mesmos a unidade como um todo. A unidade foi toda ela impermeabilizada com cerâmica que foram doadas por empresários. Existia uma convivência bastante interessante e pacífica. Infelizmente essa cadeia se rompeu. E se rompeu porque chegaram lá alguns querendo praticar violência, querendo praticar extorsão, cobrança ilegal de serviço, o que revoltou os presos. Mas nada justifica a rebelião e muito menos, nada justifica homicídio. Primeira contratação de advogados, nós contratamos 20 advogados, além do que nós já tínhamos, para reforçar o processo de mutirão. Segundo, o próprio governo autorizou a Defensoria Pública a fazer um concurso que foi feito, contratar defensores públicos que estão trabalhando dentro das unidades. Terceiro, que a juíza de execução penal de Caruaru, doutora Orleide, é uma pessoa extremamente zelosa e, inclusive, adepta de práticas modernas de progressão de pena. E, consequentemente, nós vamos liberando, dentro da lei, evidentemente, aqueles que estão aptos a progredirem de regime. Nós temos um concurso de agentes penitenciários aberto para realizarmos até o fim do ano, que foi solicitação do próprio sindicato e da comunidade de agentes prisionais. Nós estamos com um concurso sendo elaborado para iniciar as provas. Por outro lado, são 200 vagas. Na primeira etapa, 200 vagas, o que é muito numa situação grave do ponto de vista da economia do país. Nós estamos contratando agora, estamos com a licitação aberta para bloqueadores de celulares. Isto é um problema complicado porque a tecnologia anda sempre na frente do processo licitatório. Então, todo dia você tem celulares novos. Nós temos presídios hoje, como por exemplo a penitenciária Tacaimbó, onde não funciona os celulares e a internet. Infelizmente, em Caruaru isso ainda funciona. E o ano passado, nós apreendemos 4.600 armas brancas dentro dos presídios, apreendemos 25 armas de fogo e alguns milhares de celulares. Todos os dias, nas 22 unidades prisionais do Estado, nós fazemos revistas e apreendemos. Agora, infelizmente, o crime sempre anda na frente e a gente vai combater esse tipo de delito. A capacidade é para 400, mas em 500 é uma capacidade mínima. Hoje tem 1.900, é um número elevado? É. Mas veja, por exemplo, que nós inauguramos no Agreste
O ano passado, a penitenciária, o presídio de Santa Cruz do Capibaribe, nós estamos lá com quase 300 presos, e inauguramos agora, 2 meses atrás, a unidade de Itacaimbó, que tem 700 vagas, das quais 50 no processo de isolamento. Nós temos 52 presos lá e vamos ocupar toda a unidade. Agora, nós não vamos ocupar isso graciosamente, não vamos estar escolhendo A ou B, nós vamos fazer isso de forma científica, para que se tenha um processo de reeducação, de ressocialização da comunidade carcerária. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, disse que a previsão é de que os novos agentes penitenciários estejam atuando nas unidades prisionais do Estado até o fim desse ano. Ele disse também que até setembro vai ser criada a figura do agente ressocializador, que vai assumir algumas funções para desafogar os outros agentes penitenciários. Ele disse também que a transferência não foi pelo fato do presídio ter ficado muito comprometido, e sim como punição para quem participou da rebelião. Outro ponto citado pelo secretário foi que após as Olimpíadas, os estados do país vão herdar equipamentos que vão reforçar a segurança nos presídios. Pois é, e a pergunta que muita gente deve estar se fazendo é: como será que está essa terça-feira na penitenciária Juiz Plácido de Souza, hein? Pois é, para saber essa resposta aí da pergunta de Almi, a gente vai lá para o presídio, ao vivo, conversar com o repórter Anderson Mello. Anderson, como é que está a situação por aí, hein? Olá, Renata. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o ABTV primeira edição nesse momento. A gente vai mostrar ao vivo como está agora, olha só. Neste momento, os agentes penitenciários estão fazendo a fiscalização da limpeza da unidade, que está sendo ajudada pelos próprios detentos. Essa caçamba aqui foi trazida agora há pouco por um caminhão da Locar, empresa que faz a gestão da limpeza aqui da cidade de Caruaru. E a gente pode ver a quantidade de lixo que acabou acumulando lá dentro depois dessa rebelião. Agora eles estão trazendo mais madeira e a gente pode perceber, o Jailson Lima vai mostrar aqui com mais detalhe, algumas dessas madeiras elas estão com um tecido na ponta, com um pano na ponta, olha só. Isso aqui, que era usada pelos presos como armas no fim das contas. Aqui, nessa camada que já chega a uma certa altura de lixo aqui dessa caçamba, a gente pode perceber que tem cadeira, que tem pedaço de lâmpadas da instalação elétrica, tem muitas coisas que parecem ser móveis. Aqui, Jailson, vem para cá, dá para ver um pouco. Desse lado aqui, um aparelho de televisão, desse lado aqui, lá em cima, cadeira, uma cadeira que está parcialmente queimada, e na primeira camada, que foi os primeiros tambores de lixo que eles trouxeram, tinham muitas armas. A gente conseguia ver alguns facões artesanais que estão no fundo dessa caçamba e, como vocês podem perceber, o trabalho não para. Começou há mais ou menos 15 minutos essa movimentação aqui, tanto dos agentes penitenciários fazendo essa fiscalização, quanto dos detentos trazendo esse lixo aqui para fora. No início da manhã, todo esse material estava na parte da frente da penitenciária Juiz Plácido de Souza, mas o volume foi tal que não deu para caber tudo lá dentro. Então, foi solicitada essa caçamba aqui. E olha só, mais aqui para frente vocês podem ver onde o repórter Magno Wendel está. A gente vai atravessar aqui para não atrapalhar o trabalho. Ele está lá na frente acompanhando as famílias que ainda buscam informações sobre o estado de saúde de alguns detentos. Magno Wendel, é com você. Como vocês podem ver, eu estou aqui já do lado de fora, a essa grade que separa a parte interna ali, onde está sendo retirado agora o material das pessoas. Desde manhã, aqui na rua Estrada de Campina Grande, o movimento tem aumentado. Muitos parentes que vêm saber como é que está a situação dos presos, se houve transferência, se houve outros feridos. A gente vai mostrar aqui agora deste lado, olha, agora há pouco, há cerca de meia hora, foram colocados esses informes aqui, com a quantidade de presos que foram transferidos para outras unidades. A gente pode ver aqui que houve transferência para o Complexo do Curado, Vitória de Santo Antão, Petrolina, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe, Arco Verde, Igaraçu, enfim, transferências para vários outros presídios, outras unidades prisionais. Eu fiz o cálculo aqui, foram 169 transferências de presos que estavam aqui na unidade penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e seguiram para esses outros presídios. Desde manhã, eu e o repórter cinematográfico Adelson Siqueira estamos acompanhando a movimentação por aqui, que começou bem mais tranquilo, depois as pessoas foram chegando para acompanhar
tudo o que estava acontecendo aqui na penitenciária Juiz Plácido de Souza. Vamos conferir a reportagem. Muitos parentes passaram a manhã perto da área de interdição feita pela polícia nas proximidades da penitenciária Juiz Plácido de Souza. Eles vieram em busca de informações sobre os detentos, mas a penitenciária não divulgava informações individuais dos presos. Os comunicados que chegavam vinham de assistentes sociais que diziam que a situação estava controlada na unidade. Esta mulher diz que os 2 irmãos dela estão presos há 5 meses, mas teriam alvarás de soltura desde ontem à tarde. Já deveria estar na rua, né? Porque o alvará está aí desde 1h da tarde ontem e não liberaram meus irmãos. O que aconteceu aí dentro com eles? Quem vai ser culpado? A justiça novamente, porque já era para estar na rua, né? E não está na rua. Essa outra mulher diz que o marido dela, que está cumprindo pena por assalto, é deficiente físico e depende de muletas para se locomover. Ela contou que de dentro da penitenciária, ele teria ligado para ela, dizendo que estaria machucado. Não sei como é que se faz para a pessoa chamar e para levar ele para o hospital, até tomar um remédio, está sentindo muita dor nas pernas dele, muita dor. Muitos parentes aproveitaram a manhã para trazer roupas, lençóis, colchonetes e produtos de higiene pessoal para os presos. É que durante o incêndio, muitos desses produtos foram destruídos. Eu arrumei um dinheiro emprestado e fui comprar 4 peças de roupa para ele. Comprei, trouxe no tamanho dele, porque ele é pequeno, ele tem 19 anos, mas não tem quem diga. E só que não estão querendo deixar, porque se entrar, vão botar para doação. Eu conversei com o pessoal, eu digo, vocês entregam a dele, eu volto para casa e pego as que eu ganhei para botar na doação, mas elas não aceitam. Ela disse que se entrar 2 peças, uma vai para ele e as outras vai para doação. Mas isso não existe. O setor de assistência social da unidade está recebendo doações para distribuir entre os presos. Dentro da unidade, os detentos trouxeram as armas que foram apreendidas durante a inspeção. A movimentação de carros do sistema penitenciário indicava que estava sendo preparada a transferência de presos. Pois é, e houve sim essa transferência, né? 10 presos foram transferidos agora há pouco, a gente está aqui acompanhando ao vivo, há cerca de uns 20 ou 30 minutos, 10 presos saíram daqui também para outras unidades prisionais. E aí a gente pode perceber por aqui, olha, que o serviço de assistência social da unidade está recebendo essas roupas, também lençóis, outros objetos e outras coisas que os presos precisam utilizar lá, como principalmente os de higiene pessoal, produtos de higiene pessoal, já que durante o incêndio esses produtos eles acabaram sendo incinerados. E nossa produção entrou em contato com a juíza da Vara de Execuções Penais, a 3ª Vara de Execuções Penais aqui de Caruaru, que é a Orleide Rosélia, e o que ela nos informou ontem à noite é que está fazendo um mutirão para reavaliar os processos de todos os detentos da penitenciária Juiz Plácido de Souza aqui em Caruaru. E aí, fazendo essa avaliação, pretende-se tentar reduzir a quantidade de pessoas, de presos, né, que superlotam essa unidade. A expectativa é de que em 10 dias esse mutirão consiga terminar para que tudo isso seja avaliado. E aí, os pais, parentes de presos ficam por aqui a todo instante buscando alguma informação oficial que possa partir da penitenciária. E aí durante toda a manhã a movimentação tem sido essa. Ontem o repórter Franklin Portugal também acompanhou, porque ontem esses pais, mães, parentes também vieram para cá para saber como era que estava a situação dos parentes deles que estão presos lá dentro da penitenciária. Vamos conferir a reportagem feita pelo Franklin Portugal. A transferência de presos. Assim, a Secretaria de Ressocialização do Estado espera controlar a situação definitivamente na penitenciária Juiz Plácido de Souza. Na noite da segunda, aqueles apontados como os cabeças da rebelião foram transferidos para outras unidades prisionais de Pernambuco. Mais de 150 presos ao todo. A maior parte seguiria nestes ônibus. Mais cedo, os agentes puderam realizar a revista e a limpeza nas áreas internas. Para isso, os presos foram levados para uma quadra da penitenciária. A revista precisou ser minuciosa. Os agentes tiveram que procurar não só armas escondidas nas celas, como também enterradas em alguns pontos da unidade prisional. O Corpo de Bombeiros mapeou locais de risco, relacionados às estruturas que poderiam desabar, ou mesmo a pontos de incêndio que poderia recomeçar na penitenciária. Todo esse trabalho só foi possível depois que a tropa de choque entrou e controlou a situação, devido a mais um princípio de tumulto ontem no fim da manhã. Faz parte do trabalho do Batalhão de Choque, essa revista apoiando o efetivo do presídio. Uma vez que nós fizemos uma revista em todos os pavilhões e as armas brancas que tinham
elas foram recolhidas. Então a gente acredita que daqui para frente a situação vai normalizar. Pois é, olha, a gente está ao vivo aqui em frente à penitenciária Juiz Plácido de Souza, e aí, como vocês viram, havia uma movimentação por parte dos parentes, na verdade, com a sua saída. Você estava preso agora, acabou recebendo o alvará para liberação. Como é teu nome? Wellington Pereira da Silva. Certo. Você estava preso há quanto tempo aqui na unidade? 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, 6 meses por aí. Certo. E agora conseguiu o alvará. O alvará de soltura. Me diz como é que está a situação lá dentro. A situação lá dentro se encontra controlada. Está todo mundo organizando agora o sistema, está tudo tranquilo. O problema é só a sujeira. Mas o pessoal está fazendo a limpeza agora, tá tudo. Os pessoal que estava doente estão sendo trocados curativos constantemente. Durante a noite ninguém passou mal, tá todo mundo. Entendeu? O problema todinho é o seguinte, quem está lá fora está preocupado com vocês aqui, porque vocês não sabem nada do que está acontecendo lá dentro. Mas acabou, está tudo na paz, a paz de Deus voltou a reinar nesse sistema. E durante o momento do tumulto que houve desde o sábado, como foi lá dentro? Você, por exemplo, como foi que você fez para tentar passar por esses momentos de tensão? Olha, primeiramente eu acho que você tem que respeitar os direitos de todo mundo, concorda? Se eles estavam reivindicando, cada cara reivindica da maneira que quer. O problema todo é o seguinte, que teve esse, né? Cada cara teve seu motivo, mas teve que acontecer, né? Às vezes, talvez isso não acontecesse, eu não estaria com o meu alvará na mão, concorda? Então, né? Eu agradeço a Deus por tudo, mas tudo saiu fora de controle, mas tudo foi voltando ao normal. O controle, a direção já tomou a providência cabível, eles também estão agora lá dentro, estão tudo satisfeito, tudo sossegado, estão organizando o sistema para eles voltar ao lado. Daqui a 1 semana ou 2, talvez, não vão nem se lembrar que aconteceu isso. Aliviado ao conseguir sair da unidade? Com certeza, né? Eu tenho um propósito com Deus, e é no meio das tribulações que a gente se apega a Deus, né? E eu falei tanto com Deus ontem, porque às vezes você vê uma pessoa que você conhece no chão, e chega à conclusão que a vida do ser humano não vale nada. Mas eu comecei a buscar a Deus também até, os irmãos aí dentro começaram a orar. Uma coisa também que eu agradeço a cada um deles, Muitas pessoas podem dizer que eles são o quê? Umas pessoas que não têm coração. Eu digo que eles têm, porque eles não tocaram na igreja, sempre respeitou e eles estão de parabéns por isso, porque a palavra de Deus, né? Obrigado pela entrevista, viu, Wellington? Ele está agora aqui tranquilizando as outras mães, os outros parentes, né? A palavra dele acabou tranquilizando bastante essas outras pessoas e a gente está por aqui. Qualquer outra informação a gente volta ao vivo para trazer para vocês. Tá certo, Magno. Grande depoimento, hein? E a gente volta a falar sobre os últimos acontecimentos registrados na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, durante o fim de semana e também ontem, né? Exatamente. Então vamos voltar a falar com você, Anderson Melo. Almir, a gente continua aqui mostrando, já aconteceu retirada de parte dos escombros que estavam lá dentro, de todo o material que foi jogado. Por que uma parte? Porque ainda estão para trazer outras caçambas como essa, para poder colocar mais lixo, porque essa aqui já está cheia e a gente consegue ver todo tipo de coisa, viu? Olha só, aqui tem um micro-ondas totalmente queimado, não está prestando mais para nada. Aqui embaixo a gente pode perceber também algumas armas que são usadas, como eu mostrei agora há pouco. Eles enrolam esses tecidos ao redor para não machucar as mãos e poder usá-los de muitas formas. Olha só a montanha de lixo que está aqui. E nos chamou a atenção, Almir, Renata, essa arma aqui, a gente pode perceber que ela teve o cuidado, olha só, tem um plástico usado como punho. Aqui essa parte foi colocada um prego para poder fazer essa arma aqui. E te confesso que é muito pesado. Isso aqui pode matar alguém dependendo da força que for usada. E nós conseguimos imagens exclusivas da situação lá de dentro. Essas imagens vão ser rodadas agora para você que está em casa acompanhando o ABTV primeira edição. Essas fotos mostram o poder de destruição do fogo lá dentro e o acompanhamento dos agentes penitenciários mostrando toda essa situação. Essas fotos são do pavilhão Ramirão e do pavilhão Galpãozinho, que estão totalmente destruídos. E para vocês terem uma ideia, nesses dois pavilhões abrigavam cerca de 150 detentos cada um. Ou seja, se a gente for somar os dois, dá 300 detentos, ou seja, quase a capacidade máxima da penitenciária Juiz Plácido de Souza. E só lembrando que eram quase 2.000 detentos que estavam aí dentro. E neste momento, você pode perceber aqui, Jailson Lima vai mostrar, está tudo tranquilo. Aqui a entrada principal da penitenciária Juiz Plácido de Souza está
tranquilo, os policiais já estão lá dentro. Aí aqui dentro é onde estavam sendo colocados os materiais no início e já está tudo normal. Eles ainda vão pegar o resto do lixo para trazer quando chegar outra caçamba. Almir, Renata, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Anderson. Muito obrigada pelas informações. Vida nova, né?